gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o filme Michael, que é o filme que vai trazer a biografia do Michael Jackson, o rei do pop, e que é um filme que andou tendo bastante polêmicas, né, aí quando ele foi lançado, principalmente em relação aos críticos, que criticaram, detonaram bastante aí o filme. Era pra eu ter trazido vídeo sobre Michael antes? Era, não vou mentir, mas acabou atrasando. Mas o importante é que a gente vai falar aí sobre Michael e a gente vai falar sobre o filme com spoilers. Então, caso você ainda não tenha assistido, vá ao cinema, assista. Vale muito a pena, principalmente se você puder assistir no cinema. Eu acho que a experiência ela é ainda melhor. E aí você salva esse vídeo, então, pra você assistir mais tarde. Depois que você assistiu o filme, você volta aqui pra poder comentar comigo sobre ele. Mas se você não me conhece, por aqui a gente fala sobre todos os lançamentos que a gente tem de filme, de série, nos streamings, nos cinemas. Então, pra você não perder mais nada, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que assim, sempre que tiver vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica, você não perde mais nenhuma novidade. Deixa o seu like aqui nesse vídeo também, que me ajuda bastante, e assim o YouTube entende que se você gostou desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar, ele pode recomendar esse vídeo cada vez pra mais gente. E nas minhas redes sociais tem vídeo toda semana falando aí sobre as estreias do mês, então já me segue por lá também. Bom, eu era criança quando veio a notícia, né, de que o Michael Jackson morreu. Eu me lembro, inclusive, de ver passando no jornal, né, a notícia de que ele tinha morrido, enfim. Mas, então, isso significa que eu não peguei muito, né, da carreira do Michael. Eu, claramente, porque eu conheço as músicas, eu conheço o impacto dele, enfim. Ainda mais sendo uma pessoa que é tão fã e gosta tanto de música pop, do universo de cultura pop. Então, é claro que eu conheço as músicas dele, o impacto, mas eu não conhecia tanto assim da história dele, da carreira dele. E depois que eu assisti aqui ao filme, a biografia dele, eu saí extremamente encantada pelo Michael. Essa é uma das grandes questões que envolvem, né, aqui o filme, porque ele é, na verdade, muito mais uma homenagem do que realmente um documentário. Na verdade, eu acho que desde que foi anunciado, né, aí que ia sair esse filme, essa biografia do Michael Jackson, nunca foi para ser realmente um documentário, era para ser realmente uma biografia, mostrar um pouco da carreira dele, da vida dele. E eu acho que esse filme ele homenageia muito o Michael, toda a história dele, quem foi ele, também a parte dele musical. E que assim, né, levando em consideração tudo que a gente sabe que o Michael passou, tudo que ele sofreu, enfim, e inclusive com certeza tem até muito mais coisa do que a gente sabe, eu acho que ele realmente merecia um filme tão bonito quanto esse que ele teve. Claramente eles suavizaram bastante a história aí do Michael Jackson, mas eles não deixaram de mostrar algumas coisas, como, por exemplo, a relação difícil que ele tinha com o pai, porque o Joseph batia, né, nos filhos, e eu acho que principalmente no Michael, e vou falar pra vocês, essa é uma parte, no caso, né, então, que eu não sabia, porque como eu falei, eu era criança quando o Michael Jackson morreu, então eu não sabia muito da história dele, e como eu não sabia que o Joseph batia nos filhos, eu fiquei até um pouco surpresa com essa cena, porque eu achei ela um pouco forte pro restante do que a gente tem no filme. Além, claro, de que ele também extorquia bastante, né, os meninos. Ele extorquia bastante os filhos dele, porque, na verdade, o interesse todinho que o Joe tinha era realmente em ganhar dinheiro em cima do sucesso dos filhos. E que esse sucesso se deve principalmente ao Michael Jackson. A gente sabe que todos os Jackson 5, eles são muito bons, eles eram cantores, enfim, eles são muito bons. Mas o que fez realmente o grupo estourar e fez o grupo ter um destaque a mais foi o talento ali do Michael Jackson. E o filme consegue mostrar muito bem pra gente os bastidores disso tudo, deles começando a fazer sucesso ali como os Jackson 5, e que no meio do caminho o Michael começou a olhar e ver que, né, ele não queria, né, mais estar ali fazendo apenas o que o pai mandava, que inclusive é uma parte que eu esqueci meio que de mencionar, mas acho que todo mundo sabe que o Joe, o pai deles, também era o agente deles, né? E aí a gente tem o Michael querendo se desvincular dos Jackson 5 e começar a criar a sua própria carreira. Eu gostei muito de ver todos os bastidores, né, de como isso foi acontecendo, como foi pro Michael começar a fazer as músicas dele, o que inclusive eu achei até que pesado, que muitas vezes ele precisou gravar durante a noite, ele gravava meio que de madrugada, porque mesmo quando o Michael já tinha o seu próprio agente, né, já tinha gente ali vendo a sua parte de carreira solo, o Joe olhava e falava que não tinha problema o Michael fazer as músicas dele, desde que num período lá, acho que era das 9 às 5, uma coisa assim, ele estivesse ali com os Jackson 5. Depois disso, ele não se importava. Então, meio que assim,
pro filho dele poder criar a própria carreira musical dele, ele teria que trabalhar muito mais e teria que trabalhar até de madrugada. Eu achei essa parte aí pesada, assim. A história toda do Michael é pesada, na verdade, né? Mas eu gosto que o filme não esconde isso. O que dá pelo menos a sensação de coração quentinho nesse momento todo é ver que o Michael, na verdade, ele não estava sozinho. A gente sabe que em muitos momentos ele se sente sozinho. Eu acho que principalmente na infância dele, e eles conseguem mostrar isso pra gente aqui no filme, do quanto ele se sentia sozinho, porque eu acho que ele ia pra escola, só que ele não tinha amigos, não tinha amigos verdadeiros, porque as pessoas só queriam se aproximar dele por ele ser o Michael Jackson, por ele ser famoso, e não pela pessoa que ele realmente era. E isso fazia com que ele fosse muito sozinho, né? Ainda mais com ele sendo o mais novo, a gente vê que teve alguns momentos que, por exemplo, ele ainda queria uma coisa um pouco mais infantil, né? Tava vivendo uma coisa um pouco mais adolescente e os irmãos já não davam lá muita atenção porque eles já tinham passado da idade. Como, por exemplo, a cena lá deles brincando de que o Michael chega falando que ele comprou do Twister pra eles jogar e os irmãos, tipo, não dão a mínima pra ele, sabe? E aí o Michael acaba indo brincar com o macaco dele. Inclusive, foi uma cena nesse momento, sabe, de nenhum deles dar atenção pra ele. Foi uma cena que cortou meu coração, mas eu acho que é, de certa forma, bonito e triste ao mesmo tempo da gente ver o quanto os animais acabaram sendo uma companhia, acabaram sendo muito mais amigos dele, do que os próprios irmãos e do que as próprias pessoas. É aquele ditado, né, que muitas vezes a gente fala de que os animais são muito melhores do que as pessoas. Voltando pro que eu tava falando, que eu me interrompi e me atrapalhei aqui no meio, é o que dava pra gente essa sensação de coração quentinho, de saber que o Michael não estava sozinho, é que, por exemplo, ele começou a ter as pessoas da equipe dele, né? Que ele começou a montar ali a sua própria equipe para fazer a sua carreira solo. E eu gosto muito, inclusive, de ver a relação dele com o Bill Bray, que se torna o segurança particular ali do Michael, e o quanto ele apoia muito o Michael a fazer a sua carreira solo, começar a montar a sua equipe. E ele tá sempre ali pro Michael, não só sendo segurança dele, mas também sendo um amigo. Eu acho que dá pra falar que ele é quase como um pai pro Michael em muitos momentos. Então isso faz, pelo menos, com que a gente visse que o Michael não estava completamente sozinho ali na carreira dele. Apesar dele não ter o pai, tinha outras pessoas. E além, claro, também, né, da mãe dele. Que isso aí, eu acho que a gente não precisa nem falar. Que ela realmente estava sempre dando o maior apoio do mundo ali pro filho. Eu não conhecia muito da vida do Michael, mas eu também sei que existia toda uma questão de que ele era negro e ele ficou branco. E muita gente, inclusive, falando meio que, nossa, que ele fez cirurgia e enfim, né, pra ficar branco. E o filme vem desmentir isso, né? O filme vem mostrar justamente que não era isso. Que o Michael tinha vitiligo e já era um estágio bem avançado de vitiligo. Eu não tenho e eu nunca fui atrás de saber sobre vitiligo, mas eu acho que hoje a gente ainda tem, né, tecnologia maior pro vitiligo, para cuidar do vitiligo, eu acho. Só que na época aí que o Michael, né, tinha vitiligo, a gente sabe que as coisas eram a medicina era um pouco menos avançada nesse caso. A gente até vê, inclusive, quando ele vai passar, acho que é com a médica dele, ela falando e dando pomada pra ele, porque ele passa pomada pra controlar ali o vitiligo, mas meio que não resolveu tanto assim, né? A gente que já sabe meio que pra onde vai a história do Michael, enfim, a gente sabe que não resolveu. Essa pomada acabou não resolvendo tanto assim. Mas eu achei curioso, inclusive, que a mão que o Michael começou a usar, a luva, aquela luva brilhante que ele usava em uma das mãos, é justamente a mão onde começou a aparecer mais, né, o vitiligo, onde o vitiligo era mais avançado no início. Então eu entendo, e aí vocês podem me corrigir, né, porque eu posso estar sendo leiga aqui no que eu tô falando, mas eu entendo que então foi por isso que ele começou ali com a luva, né, em uma das mãos, que acabou virando marca registrada dele. E uma das críticas que o filme sofreu bastante foi de que, ai, nossa, ele não aborda sobre as polêmicas do Michael, né? Só que eu acho que sim, gente, a gente tá falando de um filme de quase 2 horas, ou 2 horas, se eu não me engano. E além disso, a gente sabe que o Michael teve 20 anos de carreira, são muitos anos. E é muito difícil, então, pegar 20 anos de carreira e colocar em apenas 2 horas de filme. Então, é claro que muita coisa eles teriam que cortar, até por isso que eu falei que eu acho que eles suavizaram um pouco a parte do abuso, de algumas coisas do que o Michael sofria ali com o pai, apesar que eu acho que eles até conseguiram retratar bastante pra gente aqui no filme, tá? Porque mostrou não só quando o Michael era criança, que o pai extorquia eles, depois quando ele ficou mais velho, a dificuldade que foi pro Michael de poder se desvincular realmente dos Jackson 5 para ele conseguir fazer isso. Inclusive ele teve que
falar publicamente, né? Porque senão o pai dele ia continuar manipulando ele ali de alguma forma para ele continuar ali com os irmãos. Acho que é ainda pior, porque a gente vê que o Joe usava dos irmãos do Michael pra manipular ele, pra prender ele ali nos Jackson 5, né? Então ele falava ali que, ai, você tá se achando melhor do que os seus irmãos, por isso que você quer fazer uma carreira solo, enfim, sendo que não era nada disso, né? Como se fosse culpa do Michael querer criar uma carreira solo. Enfim, mas então o filme teve essa crítica, né, bem grande, porque falaram que, ai, nossa, não mostra as verdadeiras polêmicas que tiveram com o Michael Jackson, e enfim. E além de que a gente teve muitos anos de carreira, né, do Michael, o filme também mostrou só até 1988. E pelo que eu vi, a primeira polêmica do Michael realmente surgiu só em 1993. Então, assim, é meio que assim, gente, não tinha como eles mostrarem as polêmicas do Michael, porque o filme nem chegou no ano em que realmente começou a surgir as polêmicas do Michael. Né? Não tinha como que eles vão meio que assim falar de uma coisa que ainda não tinha acontecido. Ia estar sendo mentira, né? Eu sei que parece que. Eu não vi se foi confirmado exatamente, mas tem o rumor, tem toda a questão de que provavelmente nós vamos ter um segundo filme aí do Michael Jackson, e que é provavelmente nesse filme que a gente vai ter mostrando todas as polêmicas que envolveram o Michael, a outra parte da vida dele, até a morte dele realmente. Eu acho que para esse filme que a gente tem aqui do Michael, realmente não cabia aí essas polêmicas virem à tona, né, mostrarem sobre essas polêmicas nesse primeiro filme. Além também de que existem rumores de que a família que mandou cortar bastante coisa do filme, né? Que o filme tinha mais coisa, tinha mais material, e a família do Michael não gostou de algumas coisas e mandou tirar. Mas mesmo assim, eu acho que o filme conseguiu abordar até que bastante, tá? Sobre a carreira do Michael, sobre a vida dele. Inclusive, eles mostram o comercial da Pepsi, que foi onde o Michael sofreu o acidente, né? Que aí ele queimou o couro cabeludo dele e acabou ficando com uma parte da cabeça que atrás é bem exposta, né, com muita dor, porque quem chegou a, acho que, se eu não me engano, eu vi alguém na internet falando que chegou quase no osso, porque realmente queimou muito ali a cabeça dele, né, foi uma queimadura bem grave, e é até depois disso que o Michael começou a precisar tomar remédios, porque ele tinha muita dor. Aí também com isso que ele começou a usar peruca, que também virou uma das marcas ali registradas do Michael. E eu achei curioso, inclusive, que é aqui que a gente vê que, primeiramente, o Michael já via, né, na TV algumas pessoas que tinham ficado dependentes de remédio, dependentes aí de drogas, enfim, e que quando o Michael vai para o hospital e falam para ele, ó, você vai ter que tomar remédio para dor, assim, ele fala sempre, que no início principalmente, que ele não quer tomar nenhum remédio, que ele não quer remédio, que ele não quer remédio. E a gente sabe que depois, né, ele acabou sofrendo um pouco aí com um pouco de vício realmente em analgésicos, em remédio. Então é muito engraçado ver o quanto meio que ele sabia e ele desconfiava de que se ele começasse a tomar, ele poderia, tinha essa possibilidade dele acabar ficando viciado. Acima de tudo, o filme quer vir mostrar principalmente o quanto o Michael amava a música, ele amava o que ele fazia, que mesmo quando ele precisava, né, gravar de madrugada, como eu falei pra vocês, pra ele não era nenhum sacrifício, porque ele gostava muito de fazer aquilo, ele amava muito fazer aquilo, ele acreditava que ele realmente podia mudar o mundo e podia mudar as pessoas, né, com a música, que ele via a música como uma forma de se conectar com as pessoas, e eu acho que o filme conseguiu passar muito bem isso pra gente, o sentimento que o Michael tinha com a música. É nítida a dedicação e a obsessão que o Michael que tinha para que as coisas ficassem como ele realmente tinha imaginado, como ele realmente queria, os clipes dele, as músicas dele, mas eu achei incrível que, assim, mesmo às vezes as pessoas errando e as pessoas não saindo muito bem como ele queria, em nenhum momento ele era rude, né, com ninguém. Ele conversava com as pessoas e falava com elas, meio que explicava o que ele realmente queria, mas de uma forma extremamente gentil e extremamente carinhosa, sabe, empática, muito, muito. Isso eu acho que foi o que mais me deixou encantada conforme eu fui assistindo aqui, Michael. Ver o quanto ele realmente se importava com as pessoas, o quanto ele era carinhoso, o quanto ele era caridoso, a atenção que ele dava ali pros fãs dele também, que em todo momento que ele encontrava alguém, ele parava, ele conversava, ele dava autógrafo. Inclusive, até mesmo na cena do hospital, quando tem ele sendo tirado ali da maca já na frente do hospital, tá cheio de fã em volta e ele dando um tchauzinho, assim, mesmo em um momento que ele tava com muita dor, ele tava ali dando atenção pros fãs dele. E é incrível ver os momentos de criação dele, ele criando as músicas meio que assim numa batida, né, fazendo primeiro ali com a boca e depois ele começando a criar os clipes, ele gravando
né, a música, inclusive, e eles conseguiram recriar perfeitamente, né, alguns clipes que eles mostram pra gente aqui no filme, como é o caso de Thriller, que eu acho que todo mundo sabia que ia estar aqui no filme, e tá, assim, perfeito, tá muito igual. Os momentos também de show foram muito bem recriados, sabe? Em muitos momentos eu até esqueci que realmente era o Jafar Jackson ali, não é o Michael. Porque pra mim foram momentos assim incríveis. E vou até falar que eu acho que pra gente que não teve muito contato, acabou não pegando, não vivendo a época do Michael, esse filme ele é perfeito justamente pra a gente poder viver um pouquinho ali do que todo mundo tinha, do que todo mundo experienciava como o rei do pop. Né, mostrando realmente o porquê que as pessoas eram tão apaixonadas por ele, porquê que todo mundo ia à loucura por ele. Não só as meninas, claro, as mulheres, mas também homens que eram muito fã dele. E eu gostei muito, acho que os momentos show, até por isso que eu falei, gente, que se você puder, assista esse filme no cinema, porque esses momentos de show, eles realmente são para ser assistidos no cinema. E que, como eu já adiantei, mas agora a gente vai falar, claro, obviamente, que tudo isso, todo esse brilhantismo que a gente tem aqui em Michael se deve muito ao Jafar Jackson, que é o sobrinho do Michael, que vai estar interpretando ele. E que, como eu falei, gente, em alguns momentos você até esquece que não é o Michael que realmente está ali na sua TV, que é o Jafar Jackson. Porque dá pra ver que ele realmente se dedicou muito para poder interpretar o Michael, que ele estudou muito todos os trejeitos, o modo de falar, o modo de cantar, as coreografias. Dá pra ver que ele também tem um pouquinho desse lado um pouco obcecado que o Michael tinha. Dá pra ver que ele teve também aqui para poder honrar realmente, né? Fazer um trabalho muito bem feito interpretando o tio dele. E é incrível. Eu acho que um momento que a gente sempre tem que estar, né? Um momento musical que todo mundo fica muito emocionado. É o último show dele ali com os Jackson 5 e ele cantando Human Nature. Gente, assim, é um momento lindo, é um momento que dá pra gente ver muito realmente da personalidade do Michael e de todas essas qualidades que eu falei pra vocês. Nesse momento, principalmente, eu acho que é onde dá pra gente ver o porquê que todo mundo gostava tanto dele, o porquê que ele realmente era o rei do pop. Né? Eu acho que esse número musical é incrível, é brilhante, é muito lindo. O Jafar Jackson deu um baita de um show de atuação aqui interpretando o Michael, que nossa, gente, incrível, de verdade. E o filme termina no melhor momento possível, né? Que é no momento de ascendência realmente da carreira do Michael. E é quando ele consegue fazer o primeiro show solo dele. E aí a gente tem ele cantando Bad, que o Jafar Jackson também deu um baita de um show, né? Fazendo esse momento ali musical e esse momento do show do Michael. Ele tá até alguns passinhos, assim, sabe? Alguns passos não, todos os passos, todos os jeitos, todas as poses tão extremamente iguais às do Michael e é um momento muito, muito bom. Eu acho que esse realmente não tinha jeito melhor de encerrar o filme do Michael do que mostrando realmente um momento de sucesso dele. Então, assim, Michael realmente é um filme lindíssimo para homenagear o Michael Jackson, para homenagear o rei do pop. Eu acho que para as gerações mais novas, assim como eu, é poder entender, né, o porquê que ele era tão brilhante desse jeito, o porquê que ele era o rei do pop. Eu gostei muito de poder conhecer mais a carreira dele, conhecer mais dele também como pessoa. E como eu falei, gente, assistir isso no cinema tem um quê ainda mais especial, porque pelo menos na sessão que eu tava, quando acabou o filme, você vê todas as pessoas aplaudindo, sabe? Eu sinto que não aplaudindo apenas o filme que a gente assistiu, que foi incrível, mas também aplaudindo o próprio Michael. E eu acho que é aí que eu também vejo, fiquei até um pouco emocionada nesse momento, porque deu pra ver o quanto as pessoas realmente se conectavam com ele, sabe? O impacto que ele realmente causava nos fãs e que ele ainda causa até hoje. Então, realmente, Michael foi um filme que eu gostei muito. Até eu ouso dizer que até agora foi o meu filme favorito de 2026. Não entendo por que a crítica não gostou tanto, né, de Michael, porque assim, o público, a gente amou muito, eu gostei muito. E tô muito ansiosa pra ver aí o que eles vão trazer, né, no segundo filme. Até que o filme termina falando, né, que a história continua. Então, muito provavelmente a gente vai ter aí realmente, né, a parte do Michael Deus. Acho que até tem foto dos bastidores. E eu quero muito ver o que eles vão trazer e espero que seja tão brilhante, tão lindo e uma homenagem tão bonita quanto a gente viu aqui nesse primeiro filme, quanto a gente viu aqui em Michael. Se você já assistiu,
Conta pra mim nos comentários o que você achou, vamos conversar mais sobre. E a gente ainda vai conversar sobre outros lançamentos por aqui, então a gente ainda vai conversar sobre o Diabo Veste Prada 2, que eu também tô devendo vídeo. E agora em junho tem bastante coisa pra sair, hein? Tem He-Man, tem Toy Story 5, tem mais alguma coisa grandiosa que eu esqueci, mas que vai ter vídeo sobre tudo isso pra vocês aqui no canal, tá bom? Então pra você não perder mais nada, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que assim sempre que tiver vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica, você não perde mais nenhuma novidade. E também deixa o seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda bastante. Assim o YouTube entende que vocês gostaram desse tipo de conteúdo e dá pra ele divulgar esse vídeo cada vez pra mais gente. E é isso, gente, um beijo e até o próximo.